A gente tá vendo a coisa se descolar tanto que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, e aí os outros clubes precisam tomar um pouco de cuidado com relação ao futuro do futebol brasileiro. Porque senão o futebol brasileiro acabou. É basicamente isso. Então eu vou ser bem claro pra você achar bem ruim. O BAP é muito melhor que a Leila Pereira. Mas é muito melhor que a Leila Pereira. Fico extremamente satisfeito que um outro dirigente está tirando a zona de conforto da Leila Pereira, tá? O BAP, ele humilhou o São Paulo nessa live aí. E assim, ele deu essa mijada no São Paulo. Ele desmoralizou o São Paulo. E, mano, nem tem como o torcedor são paulino ficar irritado com o que ele disse. Nação, acompanhamos a IBAP falando sobre as finanças do Flamengo, falando sobre melhorias para o futebol brasileiro e, claro, disparou indiretas aí para os clubes e dirigentes do futebol brasileiro que ficaram bastante incomodados com as verdades que escutaram com certeza. Porém, de certa forma, vamos acompanhar aqui alguns torcedores aí dos clubes paulistas que, de certa forma, aceitaram e também elogiaram bastante aí a postura do presidente BAP. Vamos acompanhar o vídeo aí, nação, até o final e deixe o seu comentário, link na descrição e de todos os canais como crédito. Antes do vídeo, deixa seu like, você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações para todos, tamo juntos, vamos ao vídeo, hein? O BAP fez uma apresentação mostrando as questões mais financeiras, né, do Flamengo, o que o Flamengo arrecadou em 2025, qual foi a receita, qual é a dívida, e ali chamou muita atenção vários pontos dessa apresentação. Primeiro é a capacidade de receita do Flamengo, né, que bateu, finalmente, é o primeiro clube brasileiro a bater a marca de 2 bilhões de reais em um ano de arrecadação. Isso é muito louco. O Flamengo, eu acho que nunca esteve em mãos tão competentes, administrativamente falando, do que está hoje. Então, quando você une um monstro como é o Flamengo, que reúne mais de 40 milhões de torcedores pelo país, quando você une isso a dirigentes competentes, muito competentes, que têm visão de mercado, você potencializa uma coisa a um nível que jamais antes foi visto. E isso está acontecendo. A entrevista do BAP tem tantas camadas, mas a principal coisa que a gente pode tirar delas é que o futebol brasileiro está caminhando para um novo rumo que os outros clubes precisam ficar de olho. E aí eu não tô falando só de questão administrativa, de ser criativo com relação às suas receitas, ser responsáveis e ser profissionais e tudo mais, que é o que deveria acontecer, infelizmente não acontece, então o Flamengo vai nadando de braçada. Mas mais do que isso, assim, eu acho que é um novo momento pra gente tomar muito cuidado com o futuro do futebol brasileiro, porque se continuar indo pro caminho que apresenta o que o Flamengo apresenta, que ele pretende transformar o futebol brasileiro. Então isso ele praticamente fala para o mercado que ele está disposto a botar dinheiro ainda mais num time já multicampeão. Ele diz inclusive que se soubesse que o Flamengo teria feito o ano que fez, em termos de resultado, ele teria investido o dobro na janela. Imagina isso, pensa isso. O mercado sul-americano o Flamengo vai dominar, quem ele quiser trazer ele traz. E aí, gente, dada essa distância absurda de receita, lembremos, o São Paulo, que ele fala que faturou um São Paulo a mais em um ano, o São Paulo tem a quarta maior receita do Brasil. A gente está vendo a coisa se descolar tanto que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, e aí os outros clubes precisam tomar um pouco de cuidado com relação ao futuro do futebol brasileiro. Porque senão o futebol brasileiro acabou. É basicamente isso. Mas quem tá aqui escutando o vídeo e achar ruim com a mensagem que eu tô trazendo, então eu vou ser bem claro pra você achar bem ruim. O BAP é muito melhor que a Leila Pereira. Mas é muito melhor que a Leila Pereira. Não dá. Eu já achava que o Landim tá um pouquinho acima da Leila. O BAP tá aqui, ó. A Leila Pereira tá aqui. Você acha ruim? Então eu vou aumentar, ó. O BAP tá aqui, a Leila tá aqui, ó. Ah, mas é porque... Não, é porque ela é mulher, não. É porque ele é melhor. Ah, mas é porque... Não, é melhor. Ah, mas... Melhor. Tá? Não é questão de um ser homem ou ser mulher, não. É melhor mesmo. Quem pediu fair play financeiro no Brasil? Lembra que eu falei que o fair play financeiro ia frear o crescimento do Palmeiras? Vocês lembram disso? Vocês conseguem entender essa frase aqui? A gente não vai mais deixar que nenhum clube gaste mais que a gente em uma janela no Brasil. Para gastar mais tem que arrecadar mais, pessoal, no fair play. É uma ironia ao fair play. Que a Leila Pereira tanto pediu o fair play. Para você gastar... Você precisa pagar a conta, que é o que eles estão defendendo assim. Você precisa pagar a conta em dia e você precisa ter arrecadação. Então o que ele está dizendo aqui?
Eu não vou deixar ninguém gastar mais que eu. Por quê? Porque eu arrecado mais, logo eu vou gastar mais. É isso aí que eu falei pra vocês, que o fair play frearia o Palmeiras. O fair play financeiro não prevê o gasto através da arrecadação. Como é que você vai gastar mais que o Flamengo? A partir de agora, o Flamengo ele pode apontar o dedo por arrecadar mais que todo mundo e falar assim, tá errado aí, hein? Peraí. Como é que você tá gastando mais que a arrecadação? Tá entendendo qual que é o problema? Meu amigo vem aqui, a arrogância precede a queda. Mas por que arrogância? Porque se ele continuar arrecadando mais que todo mundo, ele não pode deixar ninguém gastar mais que ele, cara. É simples. Então, de bobo, ele não tem nada. Só que as pessoas não querem ouvir isso, né? Elas querem ouvir outra coisa, né? Elas querem algo que seduza, né? Eu fico extremamente satisfeito que um outro dirigente está tirando a zona de conforto da Leila Pereira. Por quê? Porque só tem dirigente ruim. Aí parece que ela tá sobrando, falando meia dúzia de palavra de efeito. Então eu tô tranquilão, mano. Para os super palmeirenses que vêm aqui falar que eu tô falando besteira, o tempo vai mostrar, mano. Cara, é o seguinte, o BAP ele humilhou o São Paulo nessa live aí que o Flamengo fez para falar a respeito do balanço financeiro de 2025, que por sinal superou 2 bilhões de reais, recorde na história do futebol brasileiro. E assim, ele deu essa mijada no São Paulo, ele desmoralizou o São Paulo. E mano, nem tem como o torcedor são paulino ficar irritado com o que ele disse. Ao invés de gastar energia querendo retrucar o que o BAP falou, o torcedor são paulino tem que usar isso, essas falas dele, como combustível para mais do que nunca cobrar a saída de Casares e companhia do São Paulo, que está destruindo o São Paulo, né? Então assim, eu concordo plenamente com o que o BAP disse, cara. E o torcedor são paulino que está querendo retrucar, tem alguns aí, embora a grande maioria concordou com o que ele falou. Eu vi nos comentários aí nas redes sociais, a maioria esmagadora do São Paulo falando, não, o BAP tá certo, cara, é isso mesmo. Mas sempre tem alguns ali que quer retrucar, né? E assim, ou o cara tá fora da realidade, tá no verdade. Cara, eu não tiro uma palavra aí do que o BAP falou. Irmão, e assim, qualquer pessoa que tenha minimamente, né, a humildade pra entender o que tá acontecendo no São Paulo, por mais São Paulino que você seja, por mais fanático que você seja, clubista, vai concordar com o que o BAP falou, cara. Pra você não concordar, você tem que ser um torcedor que tá no mundo da lua ou um torcedor safado, sem vergonha, cara. Aquele torcedor que sabe o que tá acontecendo no São Paulo, que entende o que tá acontecendo, a realidade do São Paulo, mas ainda assim prefere fechar os olhos. E assim, o que ele disse aí não foi só uma mijada no São Paulo. Ele deu uma mijada também no Palmeiras e no Corinthians, inclusive. O Palmeiras, se não abrir os olhos, se não ficar esperto, é outro time que daqui a um tempo vai quebrar. Daqui a poucos anos o Palmeiras ele pode estar quebrando, cara. 2025 o Palmeiras investiu demais. 700 milhões de reais, irmão. E não ganhou nada. A maioria das contratações não deram certo. Contratou jogadores medianos a um preço, assim, astronômico. E 2026 já não vai ser um ano com tanto investimento, nem de longe, comparado com o investimento de 2025. O Palmeiras está 2 anos sem ganhar nada. Ganhou um Campeonato Paulista em 2024. E o Campeonato Paulista não fecha a conta, cara, de um time tão caro. E ainda mais com essa história de terceiro mandato da Leila. Fazendo um comparativo aí com o São Paulo, que destruiu o São Paulo. Tá aí nação, grande São Paulino aí finalizando aí sobre o Palmeiras. E as informações dos próprios torcedores do Palmeiras é que o Palmeiras não tem esse dinheiro todo em caixa para gastar no início da temporada. Não tem esse dinheiro todo aí para gastar já no início aí de 2026. E eu acho que o maior acerto de BAP, né? Ele fala isso naquela apresentação dele, é que ele teve a oportunidade de gastar muito mais dinheiro no meio da temporada de 25, só que ele não gastou. Ele poderia até gastar, só que ele preferiu não gastar porque não sabia se o Flamengo iria bater campeão brasileiro e de Libertadores, mas se ele soubesse, ele gastaria. Ele mesmo falou isso aí, mas ele foi muito esperto porque ele segurou, né? Gastou o que podia gastar no momento. Diferente do Palmeiras, né, que gastou à vontade aí, fizeram contratações que não deram certo e agora estão sendo cobrados aí pelos torcedores. Mas por que é que eu estou falando isso? Porque eu concordo com o torcedor do São Paulo. Se o Palmeiras não tomar cuidado, ele pode quebrar a nação. Qualquer clube pode quebrar, principalmente o Palmeiras, porque o Palmeiras não tem a arrecadação que o Flamengo tem. O Palmeiras depende bastante de vendas de jogadores. Tem que achar um novo Estevão, tem que achar um novo Endrick. E é difícil, nação. Não é toda temporada que surge um jogador bom e talentoso assim
nas divisões de base. Então o Palmeiras tem que tomar bastante cuidado, hein? Tomara que continue assim, tomara que continue gastando aí até secar a fonte. Essa é a minha torcida, não vou negar não. Nação, só para finalizar, muito legal ver o reconhecimento aí dos rivais, né? Muito legal ver eles elogiando o que está sendo feito no Flamengo, né? Caindo na real, vamos falar assim, até porque as diretorias dos rivais vêm fazendo muita merda, vêm fazendo muita bobagem, um atrás da outra, e não tem como negar o bom trabalho que tem feito a diretoria do Flamengo nesses anos que estamos acompanhando aí, nação. Então, assim, muito legal ver o BAP colocando a casa em ordem e dando, sim, uma grande, imensa esperança para a nação, dando esperança aí para a torcida do Megão de um futuro bem promissor. Por isso que eu digo, né, nação, usante que apertem os cintos. Nação, deixe seu comentário abaixo aí, é muito importante aqui para o nosso canal. Muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo juntos, saudações rubro-negras. Isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima.